A música vem depois, tem só a pequena introdução. Ah. Pronto, essa foi a introdução já, pô. E eu tô falando sério. Assim, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Aí. Para vocês que estão nos escutando aqui, eu com roupa de treino, né? Para quem vai me ver, para quem está me escutando, eu cheguei há pouco e estou aqui com esses meninos para a gente começar a conversar um pouquinho sobre dor patelofemoral, né? Já tá no pique. Eu tô no pique. Hoje a gente vai falar sobre dor patelofemoral e trouxemos Scarlett do Físio em Ação para falar um pouquinho sobre esse assunto conosco. Boa noite, Scarlett. Boa noite, gente. Que introdução, hein? Parece que a gente está dentro do elevador. Foi até formal agora. De fundo. Olha, vocês disseram que ia ser bem descontraído, então eu vou fazer muitas piadas ao longo da nossa conversa. À vontade. Tá certo, porque o André é um piadista nato. E aí, gente? E aí? Vamos conversar um pouquinho sobre dor patelofemoral? Quais são as dúvidas? Antigamente, a gente queria só que você pudesse falar um pouquinho sobre quem é Scarlett, né? Sobre como você se encaixou na fisioterapia, como você percorreu sua carreira até aqui. Só dar uma pequena introduçãozinha para quem está escutando. Beleza, para a maioria das pessoas hoje me conhecem pelo Fiz em Ação, né? É uma página com mais de 30 mil seguidores hoje no Fiz em Ação. Eu comecei em 2017 com essa conversa online, com esses debates online. Eu nem era formada ainda, na verdade foi o ano que eu me formei. E eu sempre fiz parte de ligas de fisioterapia esportiva. Na verdade, eu entrei na fisioterapia por conta da fisioterapia esportiva. Então, desde o primeiro semestre da graduação, eu fiz parte da Liga de Fisioterapia Esportiva da Federal do Ceará, que foi onde eu formei. Depois, eu saí da graduação para o mestrado. E aí, no mestrado, eu continuei estudando as minhas pesquisas da graduação. Então, eu continuei estudando dor patelofemoral. A primeira tendência era para estudar dor patelofemoral em mulheres atletas, mas acaba que eu fui morar em Diamantina, e como a gente não ia encontrar muitas atletas lá, nós optamos por estudar biomecânica da dor patelofemoral em mulheres sedentárias mesmo. E aí, lá, passei 2 anos fazendo mestrado, acabei entrando na Liga de Fisioterapia Esportiva de lá também. Então, a minha vida acadêmica toda, ela foi baseada em fisioterapia, músculo-esquelética, ortopedia, esse conjunto mesmo de áreas. E é isso. Por isso que todo mundo me chama para falar sobre dor patelofemoral, porque eu continuei estudando no mestrado da biomecânica da dor patelofemoral e levanto muito essa bola no Fiz em Ação. Tem uma revista online só sobre dor patelofemoral e a gente está nesse rumo aí, tentando entender um pouquinho dessa disfunção. Certo. E você se formou cedo, né? 2017, como você falou. Na verdade, eu tenho poucos anos de formada, né? Eu tenho 3 anos de formada, vou fazer agora em janeiro. Então estamos aí. É começo de carreira ainda, né? A gente não pode dizer que sou uma profissional com muita experiência, mas acaba que as coisas aconteceram muito rápido para mim. O mestrado foi muito rápido, a clínica que eu estou agora também foi muito rápido, né? Então as coisas estão acontecendo num fluxo mais intenso. E eu acho, na verdade, que a tendência é essa, porque não dá para esperar as coisas acontecerem, não, a gente correr atrás mesmo. Certo, então, bem, agora a gente vai entrar, né, no nosso assunto de fato, no tema que a gente chamou Scarlett para debater conosco. E Scarlett, na questão da dor patelofemoral, eu vejo uma evolução de muitas ideias diferentes que veio acontecendo nos últimos anos. A gente via ideias de que se tinha do VMO, né, do músculo do vasto medial oblíquo, que eu não enxergava com um aspecto diferente a isso. A gente veio sobre outras questões, teve uma grande ascensão do valgo dinâmico, que vinha sendo muito culpado para essa sobrecarga e, consequentemente, a dor femoropatelar. E
hoje em dia, nos aspectos atuais, como você enxerga que são os principais fatores para o surgimento? E se você enxerga também se é de ser um motivo multifatorial também, que não exista apenas um culpado, e sim ações, e sim vários fatores biomecânicos pessoais da pessoa mesmo que possam vir a contribuir para isso. Queria saber como é que você enxerga essa questão hoje, né? Hoje em dia. Eu espero que não tenha falhado para vocês, porque para mim falhou muito, mas eu consegui entender o panorama que você me passou. Você me perguntou sobre vasto medial oblíquo, você me perguntou sobre fatores biomecânicos, valgodinâmico, e como essas atualizações estão sendo colocadas hoje, né, no meio das discussões. Então, assim, a gente sim tem muitos achados. Eu costumo falar que na dor patelofemoral nós temos um apanhado de informação, de artigos, de publicações. Talvez nós não conseguimos entender ainda como esse apanhado de informação ele interage para o desenvolvimento de lesão, para o desenvolvimento da dor patelofemoral. Eu sempre trago nas minhas aulas que nós temos muitas peças da bicicleta, mas nós não sabemos ainda montar a bicicleta, essa analogia. O que nós temos de fatores de risco para a dor patelofemoral é fraqueza de quadríceps e força de abdutores de quadril em uma população adolescente. Então, temos 2 fatores de risco de origem muscular. Só que se você me perguntar se eu acredito que isso é suficiente para desenvolver a dor patelofemoral, eu vou te falar que não. Como você mesmo me propôs agora na nossa conversa, me perguntando se eu acreditava que era multifatorial, eu acredito sim. Na dor geral, sendo uma soma de fatores, né? Nós temos que olhar nós temos que entender todas as lesões como multifatoriais, não ter questões de ordem mecânica, não ter questões de ordem muscular, não ter questões de ordem psicossociais. E eu acho que essa tendência do biopsicossocial está crescendo cada vez mais e realmente ela tem que ser discutida, tá? A gente tem que sair um pouco desse aspecto só biológico e discutir fatores psicológicos e sociais. E é isso. Então, nós continuamos com nossa avaliação multifatorial, sabendo que nós temos 2 fatores de riscos principais que são musculares, mas nós não podemos deixar de olhar o indivíduo como um todo. É essa percepção que eu tenho e eu acho que é essa a tendência cada vez mais. Perfeito. E principalmente quando você fala de olhar o indivíduo como um todo, aí já entra também a questão e a importância de você fazer e executar uma boa avaliação, né? Você entender principalmente a história clínica daquele paciente. Aí vou entrar no gancho de outra pergunta que eu vou te fazer, que é como vem para você, quais são os principais achados clínicos que você encontra no seu dia a dia, se você vê principalmente a questão do quadríceps, ou se você vê interferência também da questão de outras articulações, como quadril, tornozelo. É essa a pergunta que eu te faço agora. Quais são os principais achados clínicos que você encontra hoje em dia em pacientes com dor patelofemoral e que você pode realmente, de fato, associar com essa dor? Olha, eu gosto muito de pegar um paciente e já fazer a avaliação dele de acordo com a demanda. Então, por exemplo, se é um atleta da corrida, eu vou fazendo todas as minhas perguntas guiadas dentro do contexto dele. Então, de acordo com as demandas ali que ele deixou de fazer e que ele precisa voltar a fazer. Se é realmente um paciente que ele tem demanda de atividade diária, ele precisa subir e descer escadas, ele precisa fazer um agachamento dentro de casa, a minha avaliação é guiada para isso. Então, assim, existem perguntas que são indispensáveis dentro da avaliação e para fechar o diagnóstico da dor patelofemoral. Que essa pessoa tem dor nessa região anterior, né, do joelho, só tem uma dor péri ou retropatelar. É a primeira pergunta, assim, para mim é de cara, quando o paciente fala, aponta que é uma dor como se fosse por trás do osso ou ao redor do osso, isso é muito característico. Primeira coisa que eu penso realmente é a dor patelofemoral. E aí existem todas as questões do AKPS, que é um questionário de função,
para ver função em indivíduos que têm dor anterior no joelho. Tá? Então, todas as questões que estão lá, elas já vão estar dentro do seu discurso ali, dentro da sua conversa com o seu paciente. Então, questões sobre sintomatologia reproduzidas em atividades, como, por exemplo, o paciente tem dor ao subir e descer escadas, ele tem dor ao correr, ele tem dor ao ficar muito tempo sentado. Todas essas questões vão te trazendo ali o diagnóstico fechado da dor patelofemoral. Sei lá, se você pega um atleta em outro contexto, que ele é atleta do CrossFit e tá com dor patelofemoral, já vi isso, tá, gente? O cara tinha um quadríceps super forte, fugia completamente do padrão daquele fator de risco fraqueza, era um padrão de sobrecarga, tinha um bom quadríceps, uma boa posterior, um bom glúteo, só que o joelho doía demais. E aí eu começo a fazer perguntas sobre os levantamentos de peso, sobre todas as atividades que ele faz ali dentro do CrossFit. Então, sempre levo em consideração, no meu momento da avaliação, o que ele vai exercer, e as perguntas são sempre direcionadas para esse aumento de sobrecarga, para como ele está fazendo as tarefas dele. Se atividades que aumentam as cargas compressivas na articulação patelofemoral, e ele relata dor, o diagnóstico já pode ser fechado de dor patelofemoral. Não tem muito segredo, não, é muito chave. E é interessante essa questão dessa avaliação clínica baseada nessas perguntas que você falou, porque justamente o Gabriel Leão, ele bate bastante na tecla e ele fala de como a gente não tem não existe a questão dos exames de imagem dificultam muito para a gente realmente poder definir como a síndrome da dor patelofemoral, como também os testes ortopédicos que normalmente os que existem não ajudam, geralmente são são para causar sintomatologia e às vezes eles também acabam causando até em quem não tem, então muitas vezes pode vir até atrapalhar. Então essa questão de realmente você conhecer o histórico clínico, você ter essa conversa com o seu paciente e entender realmente da onde vem a dor dele e o que é que causa, acho que é um dos principais pontos para a gente realmente poder fechar esse diagnóstico. Já que você levantou esses pontos, quando o paciente chega com exame de imagem, com a ressonância, ele vai vir com certeza, ou nem sempre também, porque o que existe é que não existe padrão, essa é a verdade, o que existe é que não existe padrão, entendam isso. Quando o paciente chega com dor, ele pode ou não ter um achado de imagem de condromalácia patelar, porque a dor patelofemoral vai ter ali um desgaste na patelofemoral. Mas existem pacientes também que não têm esse desgaste e sentem dor. Então, a gente nunca precisa corroborar esse achado de imagem com a clínica. A clínica é soberana, então na hora que você faz um teste de função, na hora que você faz um teste de força, na hora que você escuta muito bem a história da dor desse paciente, de como começou, se tem um início ali insidioso, e se é agudo, se é crônico, quais são as atividades que reproduzem isso, você consegue fechar o seu diagnóstico e você realmente não precisa de um exame de imagem. Falando sobre os testes irritativos provocativos, nós temos um que chama sinal de Clark, que você faz uma compressão patelar e na maioria das pessoas que você faz essa compressão, a pessoa vai relatar dor, porque realmente é muito sensível o teste. Então, ele não é bom para determinar quem tem dor patelofemoral de indivíduos que não têm dor no joelho. E é por isso que ele foi realmente abolido e no último consenso nem traz, nem vem dentro da parte de avaliação desses indivíduos. Teve até um lance sobre justamente esse teste que eu vi exatamente hoje, sobre um questionamento sobre a execução desse teste, né? Realmente, se eu não me engano, tem alguns artigos que já fizeram essa pesquisa em relação à efetividade desse teste, né? Onde detectaram que pessoas que não tinham nada também relataram dor, né? Ou seja, deram positivo no teste. Uhum. Aí teve um questionamento de um cara que era o seguinte, por exemplo, era como se o teste deveria ter um grau de pressão que você executa e talvez nesses testes os avaliadores eles não estariam de fato executando essa pressão, como posso dizer, leve, exacerbando demais até em pacientes e acabaria proporcionando esses falsos positivos, vamos supor.
vai ser essa discussão, que, tipo, poderia sim ser útil, porém teria sido mal executado pelas pessoas. Eu vi essa discussão hoje, né? Tanto que foi até interessante trazer esse lance dessa avaliação. Que foi um questionamento de um cara que eu vi, se eu não me engano, foi num post do próprio Gabriel Leão, sobre a forma de executar o teste e não o teste em si. Eu não acredito muito nessa. Eu não acredito muito nessa vertente. Eu não acho que seja um erro de execução do teste. Eu sinto que existem já alguns artigos aí falando sobre sensibilidade e especificidade do teste, e não seria possível que todas as pessoas que aplicaram esse teste tivessem errado e a sensibilidade e a especificidade tivesse dado errado em todos. Entendeu o que eu tô falando? Então, eu acho que é mais fácil o teste realmente não reproduzir mais do que necessário, né? O que a gente fala que é muito sensível, ele pode dar falsos positivos, ele vai gerar dor até em quem não tem dor no joelho, e não dá para fazer diagnóstico com um teste que é assim. Perfeito. E voltando para esse contexto da dor patelofemoral, para a gente voltar para esse gancho, falando já um pouco avançando e falando sobre conduta de tratamento, você sempre fala em seus posts, e eu concordo 100%, que o tratamento fisioterapêutico é a gente exercitar, é a gente querendo não fazer exercícios e melhorar isso, porém fazendo com que o paciente não sinta dor. E eu acho que isso, querendo ou não, é muitas vezes um dos maiores desafios do fisioterapeuta, que é pegar um paciente que ele está com a sintomatologia dele ativa e fazer com que ele execute um movimento que a gente vá fortalecer uma cadeia que colabore para aquela disfunção que ele tem, porém fazendo isso com que ele não tenha dor ou com que a dor dele não seja um grau tão elevado assim, não é? Então eu queria saber como é que acontece isso na sua prática clínica. Se você tem esse manejo legal, eu vejo muito a questão da dor patelofemoral com muitos recursos em que a gente permite avaliar essa dor na maneira como durante o decorrer do exercício. No caso, até as questões das faixas compressivas, oclusão vascular parcial, que colabora para isso, e é com esse gancho que eu faço essa pergunta para você e também te pergunto se é algo que você utiliza. Eu acho que toda estratégia para fazer exercício com o paciente, ela é bem-vinda, tá? Hoje a gente sabe que a melhor evidência para tratar indivíduos com dor musculoesquelética, sem estratificar qual tipo de disfunção, é exercício. Para a dor patelofemoral não seria diferente, a gente tem que fazer exercício. E aí é muito legal, semana passada eu tive uma discussão com Caterine Ferro, com o Paulo Márcio, justamente sobre dor patelofemoral. A Cacá é mais voltada para o lado biopsicossocial, né? O Paulo Márcio tá fazendo umas revisões sistemáticas com indivíduos com dor patelofemoral e eu da biomecânica. Então a gente estava papeando sobre como fazer exatamente esses exercícios, e a gente chegou a um ponto que a gente tem que fortalecer esses indivíduos, mas que a gente tem que expor esses indivíduos de forma gradual, e que os exercícios globais, eles também são efetivos. Então a minha linha de raciocínio hoje é o quê? Se o paciente chega para mim, eu vejo que ele realmente tem um nível de fraqueza ali de quadril, de quadríceps, eu vou direto no fortalecimento desses músculos. Se é realmente um paciente mais sensibilizado, que eu não consigo fazer o exercício puro com ele de força, eu arranjo todas as estratégias. Então, pode ser também que é um paciente mais sensibilizado ali, ele tem uma hiperalgesia, e eu vou optar primeiro por exercícios globais. Tá? Que eu não vá ali focar principalmente em joelho. E à medida que a gente vai progredindo, que eu vou expondo ele às atividades, aí eu vou implementando o treino de força. Porque pensem só, num contexto de atleta, é mais difícil ainda, porque eu não preciso só de força máxima. Eu preciso de potência, eu preciso de resistência, eu preciso de condicionamento aeróbico, eu preciso de uma série de valências físicas, além de outras valências, né? Eu preciso do sono dele muito bem, ele precisa de uma boa recuperação, então o sono tem que estar em dia, o psicológico dele tem que estar em dia, existem todos os fatores sociais que a gente sempre fala, fatores biopsicossociais, mas será que a gente olha as 3 esferas? O que a gente está falando de aspecto social? O que a gente avalia isso? Como é que a gente interfere nisso?
Então, realmente, nós precisamos mudar essa forma de olhar mais amplamente e mexer em todas as variáveis. E aí, dando outro exemplo para vocês, quando eu pego pacientes que eles realmente não precisam dessa força, que foi uma sobrecarga, eu preciso mudar a planilha de treinamento desse indivíduo. Vai ser a Scarlett fisioterapeuta que vai mexer diretamente nessa planilha de treinamento? Talvez não. Se ele tiver um acompanhamento de um educador físico, eu vou pedir pro educador dele lá mudar a planilha de treinamento. Vou conversar com ele, vai ser um trabalho multiprofissional, interdisciplinar, para fazer toda a movimentação nessa planilha desse indivíduo, tá? Então, percebam, a gente tem subgrupos, sim, mas isso não quer dizer que nós precisamos avaliar estratificado, que nós precisamos tratar estratificado. Nós só temos que entender cada indivíduo como diferente, né? E fazer a melhor abordagem para ele. Então, assim, treino de força vai existir como o treino da atividade que ele vai executar. Antes a gente discutia controle motor com aquela faixinha no joelho, né? Controle motor não é isso, a gente sabe que hoje o controle motor é treinar a tarefa. E aí já havia alguns questionamentos sobre aquele artigo de controle motor, né? Que caiu todo mundo falando sobre esse artigo, que não precisava mais fazer controle motor, que o valgo dinâmico não era importante. E sim, ele tem todo esse respaldo, porque hoje a gente sabe que ficar puxando faixinha no joelho não vai resolver nada. Mas talvez eles não tenham trabalhado o controle motor, tá? É isso que eu estou dizendo para vocês. Talvez controle motor seja treinar a tarefa e não necessariamente ficar em um exercício solicitando um controle ali de padrão de movimento. Muitos estudos a respeito de disfunções musculoesqueléticas diferentes respaldam isso, e que é exatamente isso, que os exercícios globais, eles vão ser benéficos para muitos pacientes que tenham alguma disfunção musculoesquelética, que tenham alguma sintomatologia ativa, porém o exercício especificado, no caso aquele exercício que é feito para aquele determinado paciente que tem uma certa particularidade, algo do meio social dele que interfira para aquela dor ou algum aspecto biomecânico que contribua, aquele exercício mais especializado vai ter um resultado ainda melhor. Então, aí que entra também a questão da gente trabalhar o indivíduo como um meio individual, como você já falou, e como algo que a gente bate sempre nessa tecla aqui, que realmente não se tem uma receita de bolo, não vai sair provavelmente nenhum estudo milagroso que fale, a origem é essa e a gente tem que corrigir isso. Não, é algo muito maior, algo muito mais amplo, algo multifatorial e que pode tanto vir a ter fatores do bio da pessoa, né, da biomecânica da pessoa, ou fatores da pessoa mesmo, do seu próprio corpo, como fatores de história de vida da pessoa, fatores do meio social dela que também possam vir a contribuir para isso. Exatamente. É muito legal se levantar isso, porque a gente sempre teve discussões na fisioterapia, então o pessoal da biomecânica brigando com o pessoal do psicossocial, e hoje eu vejo uma integração. Acaba que existem alguns embates ideológicos ali, né, algumas crenças ainda, mas hoje eu vejo cada vez mais cada parte dessa se integrando. Então a gente fala sobre tratamento, mas a gente não deixa de avaliar a biomecânica, porque, vamos lá, vamos exemplificar. Um corredor que está com dor no joelho, mesmo sabendo que o retreinamento da corrida, ele não permanece, eu faço o retreinamento, dali a pouco a cinemática dele volta, mas talvez ali no corte, naquele momento do tratamento que ele está com muita dor, vale a pena eu fazer uma estratégia de tronco, eu aumentar a cadência desse paciente, mesmo sabendo que ele não vai correr para sempre com esse retreinamento. Mas vale entrar com essa estratégia para ter uma redução da dor naquele momento. Então, a biomecânica também é importante. A gente saiu de uma discussão de valgo dinâmico, mas antes o que mais importava era valgo dinâmico. Então, esses pontos da literatura trazem para a gente que a ciência ela não é um ponto fixo. Ela vai se alterando e a gente tem que ir se atualizando e sempre arrumando a melhor estratégia para aquele paciente. Não é que uma estratégia vai funcionar para todos, não. Isso que você trouxe da individualidade é perfeito.
todos os fatores vão se somar e você tem que escolher a melhor estratégia para o seu paciente. Você disse bem aí, não é que uma estratégia vai funcionar para todos e nem que porque uma funciona, a outra também vai deixar de funcionar, porque a gente vê muito isso, principalmente na educação física. Métodos de treino de força, métodos de treino de hipertrofia. Aí o pessoal, existe uma corrente chamada, falei a memória agora, mas quanto mais curto o treino, ele também tem os mesmos benefícios de um treino longo. Só que também existem outras evidências que treino longo, treino volumoso, eles têm melhores respostas hipertróficas. Então, não é porque um funciona que o outro vai deixar de funcionar. Você tem que adaptar as metodologias de acordo com o que a pessoa necessita. Se for uma pessoa que não tem tempo para treinar, precisa de 30 minutos para treinar, então eu vou ter um treino rápido desse. Se for uma pessoa que tem tempo, eu vou usar outra metodologia. Então, é perfeita essa colocação, porque às vezes a gente traz algumas informações no Instagram e as pessoas não conseguem ter senso crítico. Então, por exemplo, quando eu digo que uma coisa tem o mesmo benefício que outra, não significa que eu tenho que excluir um tratamento, mas que elas são iguais e que você pode usar uma ou outra. Exatamente. E você usa de acordo com a decisão compartilhada. Você pergunta ao seu paciente o que ele prefere e aplica aquilo. Entendeu? Agora, quando realmente eu tenho algo que não funciona, não traz benefícios, não soma, não vale a pena você perder o seu tempo de sessão ali de fisioterapia com o seu paciente, ali, um momento junto, para tentar resolver uma coisa que não vai resolver. Entendeu? A gente já sabe, está escrito na literatura que não resolve, então por que você está aplicando? Uhum. Então, a chave do pensamento é essa. É aquilo da questão de você ir na origem do problema e não no problema em si, né? Se o paciente ele chega para mim com dor no joelho, muito provavelmente, muito talvez o problema não está ali no joelho. Eu ficar ali procurando a agulha em palheiro muitas vezes não vai realmente solucionar o que ele precisa. É realmente analisar, conversar com ele, ver os dois fatores, os fatores intrínsecos e extrínsecos, como a gente já citou, e realmente ver e localizar da onde que vem aquela disfunção. E aí sim eu poder ir na origem do problema para tratar ela, né? A gente sempre tem que pensar no indivíduo como exclusivo ali e testar. Quanto mais apanhados nós tivermos na literatura de que funciona, isso é melhor. A gente vai ter mais formas de tratar. E é isso, não é uma disputa. Eu ouço muitas pessoas falando quando a gente bate de frente na eletroterapia, né, na eletrotermofototerapia, falando, mas a gente está perdendo um recurso. Peraí, olha o tanto de coisa que tem na literatura que você pode usar, olha o tanto de estratégia de exercício, sabe? Exercício aeróbico, exercício resistido, aumenta volume, aumenta intensidade, faz com cadência diferente, faz com isometria diferente. Você vai me dizer que não tem uma forma de fazer exercício com esse paciente, de fazer a melhor evidência com ele? Não tem uma forma de variar e de deixar o treino ali de uma forma diferente para o seu paciente? Não dá para ficar nesse pensamento arcaico de que nós estamos perdendo os recursos. Na verdade, eu acredito que a gente tem que sair dessa fisioterapia antiga, né? Apesar da fisioterapia ser uma profissão nova, de que tudo era recurso. É gelo, calor, eletro, e é isso, fisioterapia. Acho que a maioria dos meus pacientes que chegam na clínica, que eles olham e veem que eu não tenho nenhum recurso elétrico lá, eles... Gente, mas peraí, eu disse, é assim, essa é a primeira quebra de paradigma da clínica, tá? Vocês não vão encontrar isso aqui, vamos sentar, vamos conversar para você entender o que você tem e vamos fazer exercício. É isso. É isso, fisioterapia é movimento, né? Pois é. Tem esse lance que você comentou agora, tipo, a fisioterapia realmente é uma profissão nova. E como qualquer outra profissão, né, qualquer área da saúde, ela vai evoluir, vai crescendo e, consequentemente, vão aparecer novas estratégias, novas técnicas, novos recursos. Isso aumenta o nosso leque para utilizar, no caso, por exemplo, que a gente comentou agora, da individualidade, né? Ou seja, a gente tem lá nosso leque de recursos e de estratégias, onde poderemos escolher, dentro disso, o que mais vai se adequar e vai ser melhor adesão, porque tem esse lance de também o paciente aderir àquele método que a gente vai usar, né? Então,
faz parte, é nova e a gente está evoluindo, então, devido à questão do crescimento científico, a gente vai ganhando novos meios, novas estratégias, recursos, né, instrumentos. Eu tenho uma coisa para pontuar na sua fala que eu acho que vale a pena. Nós sempre estamos atrás de recursos, seja um equipamento, seja, sei lá, uma bota de Game Ready, a gente quer uma mágica. E seria tão mais fácil, seria tão mais efetivo se a gente fizesse o básico. O básico bem feito traria muitos mais benefícios do que a gente ficar incessantemente procurando um recurso. Era laser, e surge uma corrente nova e começa a briga. Eu já vi tênis que diminui o impacto e fica sempre nessa busca ao invés de fazer o básico. Fortalece esse corpo, prepara para a demanda do cara, faz o básico, deixa ele bem e acompanha ele no esporte, entendeu? Acompanha as planilhas de treinamento, se for realmente ali um atleta recreativo de alta performance, se é um paciente só, pede para ele fazer uma atividade física, não deixa esse corpo parar de se movimentar. Então, assim, o pensamento é simples, é complexo em alguns pontos entender como é que a gente vai manipular esse indivíduo para ele ficar bem. Mas o raciocínio aqui é simples. Ele precisa se preparar para o que ele vai encontrar. E a galera fica nessa briga, arrumando recurso. E é engraçado como eles alteram o processo da ciência. Antes de um produto chegar no mercado, ele devia ser testado. Ele devia passar por um processo para dizer assim, funciona ou não funciona. Se funciona, você vende. Se não funciona, você joga fora. E é tudo invertido. O produto vai para o mercado primeiro, para depois ser pesquisado. É que nem a porcaria do Kinesio Tape, que era uma polêmica, um tanto de artigo, um tanto de artigo falando mal, um tanto de artigo falando bem, um tanto de conflito de interesse. Até realmente eu acho que hoje a gente chegou num ponto que a maioria não aplica, que a maioria sabe que não funciona, e é isso, entendeu? Mas o negócio foi primeiro para o mercado, todo mundo usou, estava lá todo mundo colorido, fazendo tatuagem de Kinesio Tape, para depois o negócio ser tirado do mercado, para todo mundo depois falar mal, tacar o pau no trem, entendeu? Acho que foi o Balotelli na Euro de 2016 que apareceu com o Kinesio na coxa e aquilo viralizou. Foi tipo as ventosas nas costas do Michael Phelps. Acho que existe todo o interesse econômico aí, né? É como na medicina existe a indústria farmacêutica, que eu sou bem crítico assim, a indústria farmacêutica eu acredito que existe manipulações assim, mas não é o foco da gente. Mas existe esse interesse econômico e isso atrasa muito a evolução da ciência para recursos simples, coisas que são simples de ser feitas, fáceis, e a gente fica querendo ter a atenção da gente para essas coisas, para fazer choquinho, botar fita, fazer ventosa, tudo, porque isso, querendo ou não, isso existe um giro econômico, gira dinheiro, então é interessante para as pessoas que fabricam, é interessante para as pessoas que vendem, é interessante para as pessoas que utilizam desses recursos, porque é um negócio bonitinho, assim, ele aplica isso aqui em mim, ele faz isso aqui em mim, então isso, querendo ou não, acaba manipulando também a cabeça do consumidor final, que é o paciente. Cara, é por isso que eu falo hoje, educação, ela é indispensável, assim, é um dos pilares do tratamento, porque da mesma forma que a indústria, ela entra na cabeça do paciente falando que o que serve é o Kinesio Tape, que o que serve é a ventosa, você tem que entrar na cabeça do seu paciente para que ele entenda que o melhor tratamento é o exercício, para que ele entenda o que ele tem, né, o diagnóstico dele, para que ele entenda o prognóstico dele. Então, assim, eu acho que eu bato muito na tecla quando a gente fala sobre educação. Além de não ser um processo passivo, não é que eu, Scarlett, vou passar informações para o meu paciente numa cadeira e ele vai ficar lá ouvindo. Não, a gente vai conversar, vai se comunicar de forma reflexiva, ele vai ter que aprender sobre a condição dele e sobre o melhor tratamento ali dentro da minha clínica, fazendo os exercícios comigo. Entendeu? Então, assim, é um processo ativo, é um processo de comunicação, a gente realmente tem que mudar a mente dos nossos pacientes,
sair desse negócio de passividade, de arrumar pretexto, né? Vamos fazer uma liberação miofascial porque o paciente está com muita dor. Por que tu não começa direto no exercício com uma estratégia de tronco? Ou porque realmente tu não bota um tape rígido, tá? Porque tape neuromuscular não existe isso. Coloca um tape rígido, vê se reduz a dor desse paciente e faz o exercício. Mas tu tá fazendo exercício, que é a terapia fundamental. Então, assim, vai na pedra angular, vai no que realmente tem efetividade. Para de ficar arrumando tratamento coadjuvante e passando sessões com esse paciente fazendo isso. Acho que realmente não vale a pena. E uma comparaçãozinha com a educação física é a máscara de treino que o pessoal utilizava muito, que prometia ganhos de VO2, ganhos de resistência aeróbica, tudo não ganha nada, não vai mudar nada. A única coisa que você vai ter ganho é um pouco mais de força e resistência nos músculos respiratórios, porque você precisa fazer mais força para inspirar. Só que fisiologicamente não tem nenhum resultado. Mas as pessoas usam, ainda hoje as pessoas usam, e é aquele rebolo, aquele negócio massa, parece o Bane, o vilão do Batman. E não, mas, pensa só, vocês, se nós 4 aqui não tivéssemos nenhum conhecimento da saúde, a gente precisasse tratar joelho, o que ia ser mais legal de postar? A porra da faixa rosa lá no joelho, a ventosa lá que deixa roxo e ninguém entende o porquê que precisa deixar roxo, entendeu? Isso brilha os olhos. Uhum. Isso é muito mais interessante do que olhar e falar assim, você tem que fazer agachamento, você tem que fortalecer o quadríceps. O cara quer correr da tua clínica com a verdade, mas é isso que tu tem que fazer e tem que mudar o cenário. Ponto final. Com certeza. Isso aí, polêmicas no Biomecanicast, gostamos. Gente, pelo amor de Deus, eu vou ser gongada no Fiz em Ação, tá? O último convidado da gente, o Flávio Brico, disse que eu sou uma pessoa polêmica. Gente, eu amo o Flávio. O Flávio é muito clínico e tem muita publicação também. Ele falou o quê, o Flávio? A gente falou sobre as disfunções do quadril. Biomecânica do quadril e suas disfunções. A gente entrou muito na questão do impacto femoroacetabular. Ele é muito foda. Voltando para a nossa conversa, só para eu não esquecer minha linha de raciocínio, tudo isso sobre recursos e formas que muitas funcionam, muitas não funcionam. Voltando para esse assunto, até o Nicolas tinha falado um pouco anteriormente que a ciência vai progredindo e o nosso leque vai aumentando quanto a isso. Só que eu acho que mais precisamente, e muitas vezes mais importante do que o aumento desse leque, é esse aperfeiçoamento. E eu vejo com muita gente com muita restrição quando vê com saiu um estudo onde mostra que determinada conduta técnica ou recurso não funciona. Mas... E eu vejo essa restrição muito grande, mas eu uso e não funciona, como assim? E eu acho que isso é uma característica que a gente é muito importante frisar e dos próprios profissionais da saúde ter, né? Que é essa questão da mudança. Muitos outros profissionais que já passaram por aqui, como o Raoni, Flávio, eles falaram, a gente também. A gente usava recursos que na nossa época eram tecnicamente viáveis, mas aí com o decorrer e o avanço da ciência, a gente vai vendo que não necessariamente eles deixam de ser importantes, mas tem estratégias mais eficazes e que são melhores e mais aplicáveis que aquele determinado recurso, como o Scarlett mesmo comparou o exercício com talvez o kinesiotape. O exercício eu não preciso gastar nada para fazer ali com o paciente, com cada sessão, não preciso comprar uma fita para ele. O exercício comparado com a ventosa, talvez, ou um outro recurso eletro, não é nem questão que aquele recurso eletro não é importante, mas talvez com aquele recurso eletro eu tenho que gastar pelo menos 30 minutos numa sessão de 40, 50 com o meu paciente. Então aí entra também a questão de eu avaliar e eu entender o que é importante para ele também. Talvez ele esteja com uma analgesia ali na hora, mas eu entendo que o exercício vai ser importante para ele também. Eu entendo, e é isso que entra a questão das prioridades e da gente também entender o que é que realmente, de fato, vai ser importante para o paciente naquele momento.
É legal você falar sobre isso, porque vem dois conceitos na minha cabeça. Primeiro, sobre prática baseada em evidência, né? A prática baseada em evidência, ela tem o pilar do paciente, que são as preferências dele, tem o pilar da ciência, que são as melhores evidências para tratar aquele paciente, e tem o pilar da sua experiência clínica. Só que esses três pilares, eles não acontecem de formas separadas. Você usa os três de igual forma para tratar o paciente. E a experiência clínica não quer dizer que, eu tenho experiência com eletroterapia. Se a eletroterapia não funciona para aquele paciente, mesmo que você tenha experiência, você não vai poder aplicar, porque não é a melhor evidência. E, por exemplo, a melhor evidência é a terapia manual, mas o paciente não gosta de terapia manual. Aí como é que você vai fazer? Não, os três pilares, eles têm que acontecer concomitantemente, tá? Então, esse é o primeiro conceito que vem de ciência, de experiência e a melhor opção para aquele paciente. O segundo ponto que a gente tem que discutir é o na minha prática funciona. Que, na verdade, sua prática em nada é a mesma coisa para mim. Tá? O que importa é a ciência e o que nós temos de melhor evidência. Talvez a sua prática clínica lá, o paciente tenha ficado bem por uma série de confundidores. História natural da doença, regressão à média, efeito Hawthorne. Então, tem uma série de questões ali que vão influenciar na sintomatologia daquele paciente, que reduziu a sintomatologia daquele paciente, não necessariamente você ou sua técnica. Então, esses conceitos, eles precisam estar claros na cabeça do cientista e na cabeça do clínico. O cientista, ele produz a melhor evidência para ti. Quem aplica a melhor evidência é o clínico. Então, o clínico tem que saber de ciência, gente. Não existe esse negócio separado, não. Sou cientista, sou clínico. Esqueça. A gente está cada vez mais unificando isso, tá? Conversando mais. E é essa a nossa tendência. Eu acho que para reabilitar, você tem que entender esses conceitos, sim, e é engraçado falar de novo sobre perfis de paciente. Vai chegar um perfil de paciente para mim que, por exemplo, a eletroterapia não é recomendada para tratar pacientes com dor patelofemoral. Mas se eu tiver um quadríceps que não ativa, que está lá enfraquecido há anos, por que eu não vou tentar um recurso com ele junto com exercícios? Eu estou fazendo a melhor evidência e estou dando uma estratégia para aquela condição que foi avaliada, que é um quadríceps que não está ativado, tá? Joelheira não é recomendada para indivíduos com dor patelofemoral, foi isso que veio no último consenso 2019. Mas será que não vale a pena, naquele momento, fazer um agachamento com joelheira? Se for um paciente que evita o movimento, que tem medo do movimento, a gente já tem uma literatura emergente para isso. Então, vamos aplicar a joelheira? Ter esse feeling é essencial para reabilitar, porque você é clínico, você está ali testando o melhor com o seu paciente, com todo o respaldo científico. Eu gosto muito da Josi Dantas, ela defende muito a eletro, mas é uma puta cientista de espetacular, né, nas publicações. Então, ela fala muito sobre o uso do TENS com exercícios. E eu já bati muito de frente com o TENS, porque o TENS não resolve. Tem algumas publicações que o TENS isolado não vai resolver problema nenhum. E ela sempre traz esse conceito de fazer TENS de uma forma ativa, e aí eu acho que é isso, sabe? A prática baseada em evidência é isso, é excluir o na minha prática funciona e trabalhar os três pilares. Então, o conceito que eu estou tentando passar para vocês é que vão ter perfis e que vai ter uma literatura emergente. O que importa é que você faz o principal com as terapias coadjuvantes. Até essa questão que você falou de ter outros fatores que possam influenciar se o seu paciente melhorou, é até algo que eu falei com o Flávio no episódio passado, que eu digo, como é que você afirma que você utilizou tal recurso e que seu paciente melhorou, sendo que talvez seu paciente era um atleta e você tirou ele do esporte? Então, aí que entra a questão da variável. Como é que você pode afirmar que aquele recurso de fato funcionou se você não está tendo nem... Se ele tinha, por exemplo, ele tinha dor
no final do treino de futebol. Você tirou ele do futebol, você praticamente não... Você tira a sua própria chance de se ter um feedback dele com relação ao seu tratamento. Então, aí entra também as questões das variáveis, como você falou, e outro gancho também que você citou aí que eu queria perguntar, que você usou a joelheira como exemplo para facilitar e talvez tirar a dor do paciente na hora da execução do movimento, era uma pergunta a respeito justamente da cinesiofobia, de que você fala que na sua clínica alguns pacientes chegam, veem que não tem recurso elétrico, acabam se assustando, e eu acho que ainda hoje, em 2020, a gente tem muitos pacientes que enxergam a fisioterapia como algo tão reabilitador que imagina que vai chegar lá e pensa, o fisioterapeuta vai fazer algum recurso em que ele vai tirar minha dor. Eu quero que ele tire minha dor. E aí talvez ele se sinta assustado porque eu tenho dor ao dobrar o joelho, aí eu chego a subir escada, aí eu chego na clínica, aí essa tal de doutora Scarlett mandou eu ajoelhar. Então, até nesse gancho que eu te pergunto, como é que você faz para realmente quebrar essa cinesiofobia dos pacientes? Olha, quanto a essa discussão de qual a melhor evidência, como passar isso para o paciente, falar sobre o prognóstico dele, falar que a gente não cura, que eletro às vezes pode não ser a melhor opção, cara, você tem que ser persuasivo e tem que existir uma comunicação muito clara com o seu paciente, tá? Então você realmente tem que ter aquela conversa que a gente estava tendo, de educação, uma educação ativa. Quanto a pacientes que têm evitação do movimento, medo do movimento, hoje a melhor evidência é a exposição gradual. Então, uma das coisas que eu tenho falado é assim, você quer correr, você tem dor ao correr, você tem medo ao correr, agora nesse momento. Aí eu vou lá, faço todo o meu trabalho de força, preparo fisicamente você. Mas tu acha que com exercício de agachamento tu vai saber correr? Não. Eu só vou te ensinar a correr, tu só vai perder esse medo se eu te colocar nessa tarefa. A gente só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta, a gente só aprende a correr correndo, e assim a cada atividade. Então eu entro com esse conceito, eu faço essa explicação e a gente vai parte por parte. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é do Danilo Oliveira, um pesquisador amigo, que ele fala assim, é um cara que precisa subir escada, e ele tem muito medo do movimento. Vamos degrau por degrau, vamos começar com o livro. A gente coloca o livro grosso e fala, sobe e desce esse livro. E a gente vai aumentando a altura desse degrau até realmente virar um degrau de escada com 20 centímetros, regras ABNT, e ele não tem medo do movimento. Ele tá lá subindo e descendo escada sem medo. Então eu tenho que expor a atividade, eu tenho que colocar o cara lá para fazer, não tem jeito, gente. E é assim, não atravessem o paciente de vocês, não passem com essa informação, não causem mais medo. Vocês precisam primeiro ter uma conversa e testando as coisas com os pacientes de vocês e para depois evoluir. Se você olhar para um cara que está com muita dor e falar assim, não, corre aí, o cara vai olhar e vai correr mesmo, para longe de ti, porque ele nunca mais vai voltar na tua clínica, entendeu? Então, tem que ir devagar. Exposição gradual é exatamente isso. Eu já tinha tido essa discussão também. Eu falei assim, Cacá, com a Caterine Ferro lá, às vezes eu acho que fisioterapeuta ele arruma muito nome para as coisas. Para mim, progressão é a mesma coisa que exposição gradual. Aí ela me deu uma diferenciação, falando que progressão de exercício é um pouquinho diferente, de exposição é exposição à atividade, mas eu ainda continuo achando que é a mesma coisa, tá? Que a gente vai dificultando os exercícios, dificultando as tarefas, até colocar o paciente no que ele quer fazer. Sem medo, sem dor, e é isso. Não deixa de ser uma progressão, né? Eu queria mudar um pouquinho o assunto. Alguém ainda vai fazer alguma pergunta em relação a isso que Scarlett falou? Não. Não. Tá tomando um rumo diferente da conversa e voltando porque a gente estava falando anteriormente. A gente tá viajando nessa conversa, eu tô adorando. Eu queria voltar para a questão e entrar mais um pouco na questão do valgo dinâmico. Pode ser? Pode, já avaliei demais, viu, o valgo dinâmico. Pronto. Eu lembro que o meu TCC, vocês não têm noção não, gente. Tudo para mim era valgo.
Vai, era valgo, via valgo direto. Eu lembro quando eu aprendi isso na faculdade, eu chegava pra todo mundo. Fica de um pessoal aí, tá? É valgo, é valgo, é valgo. Eu ficava procurando o valgo dinâmico. Rapaz, deixa eu falar aqui, é engraçado, né, como o valgo dinâmico se disseminou. Eu queria vender uma coisa, como o valgo dinâmico se vendeu, porque eu ia ganhar dinheiro demais. Você já imaginou? Hoje você chega na academia, você faz um valgo sem querer, o professor já tá em cima de você falando, ó, joelho tá pra dentro, hein? Alinha esse joelho aí. Eu falei, calma, gente. Parece que eu tirei, sei lá, uma bomba atômica aqui no meio da academia. Se o meu podcast popularizasse igual o valgo dinâmico, minha carreira tava feita. Exatamente. E enfim, entrando nessa questão do valgo dinâmico, duas coisas que eu quero perguntar. A primeira vai ser uma pergunta logo direta, que é algo que muita gente vem afirmando e eu não tenho nenhuma posição corretamente certa com isso. Eu acho que eu ainda estou moldando essa opinião, então é por isso que eu vou te perguntar também. A primeira pergunta é se o valgo dinâmico é uma disfunção de habilidade cognitiva. Ai, meu Deus, vocês e os disseminadores de ideia do Instagram, né? Olha, depende. Eu não acredito que seja só isso, não. Eu não acredito que seja só uma habilidade cognitiva. Eu acredito em perfis, tá? Perfis para tudo. Como vai chegar paciente para vocês, que vocês vão ver um valgo, e se vocês fizerem essa instrução verbal, ele vai corrigir, porque a gente já tem artigo que o cara fez isso, o cara instruiu as pessoas durante um agachamento e as pessoas mudaram a cinemática. Como a gente também teve o estudo da Naira, que a gente já citou aqui nessa conversa, que ela instruiu o cara com a faixinha elástica e não mudou a cinemática. Então, qual a explicação? É fraqueza? É cognitivo? Pode ser, você tem que avaliar, entendeu? Não dá para bater o martelo e é só uma coisa e vender só uma coisa, porque eu não acredito nisso. Eu acho que existem perfis e como o valgo dinâmico é um perfil, percebam só. Padrão de movimento é como você executa uma tarefa. Na dor patelofemoral, o padrão frequentemente encontrado é o quê? Uma inclinação ipsilateral, uma queda da pélvica, uma adução e rotação interna do fêmur, a abdução do joelho, que vai fazer o valgo dinâmico, né? E aí, isso é mais frequentemente encontrado em indivíduos com dor patelofemoral quando comparados com indivíduos que não têm dor patelofemoral. Esse perfil que eu descrevi para vocês não é fator de risco para desenvolver dor patelofemoral. É só um jeito que essas pessoas encontraram para fazer uma tarefa de cadeia cinética fechada, entendeu? Então, é a forma que eles adaptaram ali. E todas essas tarefas têm variáveis dependentes, ou seja, não quer dizer que durante o drop, que é um salto, ela vai ter o mesmo padrão de movimento do que durante uma descida de degrau, step down, tá? É tarefa dependente, ela se comporta diferente de acordo com a tarefa. Então, assim, eu nunca gosto de engessar nada, eu acredito muito nessa história de perfis de movimento, de perfis de abordagem, como a gente vai ter um indivíduo que tem fraqueza, a gente vai ter um indivíduo que tem sobrecarga, você tem que saber avaliar o seu paciente. Mas a gente tem, sim, artigos falando que o valgo pode ser modificado com uma instrução verbal. Eu vejo isso muito na minha prática. Às vezes eu falo, presta atenção no joelho no agachamento, joelho apontando para a ponta do pé, na mesma direção da ponta do pé. Se a pessoa faz um valgo, eu só coloco o dedo aqui assim, do lado do joelho dele, para ele sentir onde é que está acontecendo o movimento e ele automaticamente corrigir. Isso é bem eficiente. Eu vejo que os alunos percebem, assimilam mesmo isso, absorvem isso. E eu também falo, faz força jogando o joelho para fora. Isso aí eu nunca usei bandagem, mini-band, nem nada. E olha que interessante. O que se pode usar a mini-band é colocar acima do joelho para ela tensionar a perna e você fazer a força para não fechar, né?
olha que interessante, tem um artigo falando que quando você dá essa instrução externa, quando você põe um ponto fixo externo e pede para a pessoa manter esse alinhamento, é mais efetivo do que você ficar solicitando coisas internas. Tipo assim, não deixa o joelho entrar, abduz seu joelho. Você tem que dar, por exemplo, tem um ponto de ferro ali que você vai deixar o seu joelho sempre naquele ponto. Uhum. Esse estímulo externo, algo externo que vai controlar o movimento. É mais efetivo do que essas condições internas. Depois eu até mando para vocês esse artigo, é super interessante. Queremos. E olha que doido, eu tenho dor patelofemoral, né? E aí quando eu tô fazendo leg, que o meu joelho ele tá ali normal, às vezes eu faço um valgo dinâmico. Eu não sinto dor fazendo valgo dinâmico. Eu me sinto confortável fazendo esse leve valgo dinâmico, sabe, no leg press. E todo mundo fala assim, ó, roda esse pé, deixa essa perna em rotação externa. E eu fico super desconfortável no exercício fazendo com esse movimento. E eu sempre volto pro meu joelho mais retinho, aí faço um leve valgo e volto, faço um leve valgo e volto. E aí então eu fico me perguntando, poxa, se comigo é incômodo deixar a perna em rotação externa, imagina para os meus pacientes que estão ali ainda em processo de dor. Tenho que deixar o movimento acontecer de uma forma que seja cômoda para ele, entendeu? Uhum. Perfeito. Isso também não quer dizer, gente, só que já que todos vão nos escutar, né? Isso não quer dizer que, eu não avalio o valgo dinâmico, eu não dou importância ao valgo dinâmico, eu deixo o movimento acontecer do jeito que for. Não, existe um equilíbrio entre todas as nossas falas. Tudo demais é veneno, né? Nossa mãe sempre ensinou isso. Pois é. Ainda bem que você salientou isso, viu? Porque senão o povo ia pensar isso mesmo. Porque na internet tudo vira polêmica, né? Se você não explicar cada letra ali da sua frase, tudo vira polêmica. Então eu sempre falo, ó, equilíbrio. Se for um valgo dinâmico lá surreal, horroroso, que tem dor no movimento, que vale a pena você interferir, interfere. Se não está fazendo mal a ninguém, se é leve, deixe esse movimento acontecer, pelo amor de Deus. O melhor é que essa paciente está fazendo exercício. O feito é melhor do que o perfeito, né? O perfeito não existe. Perfeito. Quando a gente lançar os cortes do vídeo com a Scarlett, nosso feed, vamos botar até o título. Scarlett, do Físio em Ação, fala que kinésio tape não presta e que valgo dinâmico não faz diferença. Aí dali a pouco vai todo mundo no Físio em Ação, os haters lá, falar mal de mim, me xingar. Eu já recebi xinga aí, viu? Você recebe muito hater? Cara, quando tem uns posts assim, quando tem uns posts polêmicos, cirurgia, nossa, teve uma vez, eu vou até contar esse caso aqui para todo mundo ir lá e dar mais um ibope nessa publicação. Foi um cara que a gente estava num jogo, nesses jogos que tem de universidade, eu já era fisioterapeuta formada e estava lá curtindo. E acabou que o amaldiçoado do menino torceu o pé. Aí a única física formada que tinha lá era eu. Eu falei assim, cara, tu se fudeu. Teu pé aí tá fudido, mas coloca gelo aí e vamos ver qual que vai ser, vamos fazer regra de Ottawa. Tá, ele tava conseguindo dar 4 passos, tipo, tinha edema, tinha hematoma, mas ainda tava tranquilo, não tava muito feio o pé dele. Quando foi no outro dia que eu vi o pé dele muito feio, eu falei, ó, vai no ortopedista, faz um raio-x, porque eu acho que tem fratura. Apesar de você ter dado os 4 passos, não ter sentido dor na palpação desses ossos. Aí ele tinha fraturado base de 5º metro, eu botei o caso dele no Físio em Ação. E eu falei que tinha solicitado um exame de imagem, um raio-x para ele. Para que eu falei isso? Para que eu falei isso? Sendo que nós podemos solicitar um raio-x, tá? Só é difícil por questões de plano, a burocracia é mais difícil. Mas nós podemos solicitar, né, no caso. E aí que eu botei isso no post,
caíam trocentos médicos, uma médica chata lá falando esse negócio, que ela foi cri-cri, sabe, com isso, ela foi, não sabia que o fisioterapeuta podia solicitar raio-x, e eu falei, mas pode, e aí começou outra polêmica, que a gente não podia ter pegado aquele paciente porque ele tinha uma fratura, eu falei, mas gente, que o fisioterapeuta é profissional de primeiro contato, ficou aquela coisa cri-cri, sabe, não ficou uma discussão do caso, ficou uma coisa entre profissões, parecia. Scarlett, eu tenho uma pergunta para você, que é uma coisa que a gente conversa sempre com eu e o Nicolas fala sempre. O que é que você acha da joelheira nos treinos? Me diga aí. Nos treinos, especificamente sem dor? Olha, eu sou bem sincera com você, eu nunca vi nenhum artigo falando que mudava a biomecânica, falando de cinética e cinemática mesmo, tá? Sei lá, um cara do CrossFit, ele vai fazer um levantamento de peso lá, e ele tem uma melhor absorção com a joelheira. Isso é o que a gente queria, né? Só que eu não tenho nenhum artigo falando. Então, como é que eu vou colocar uma joelheira com esse objetivo se eu não tenho artigo nenhum sobre isso? É até interessante porque meu colega de mestrado, a gente compartilhava o orientador, ele fez exatamente isso. Ele era engenheiro mecânico e fazia crossfit. E ele foi lá e fez o levantamento de peso de pessoas, né, com joelheira e sem joelheira. E tentou ver se mudava a cinemática e a cinética. A gente tem até que cobrar dele esses artigos, porque é super interessante, né? E eu não sei o que deu, mas vou levantar isso aí pra gente gerar uns stories. E em forma de proteção às estruturas do joelho? A grande coisa que acontece, assim, a possibilidade da joelho vai aumentar. Tá. Porque a pressão, a plausibilidade biomecânica da joelheira é que vai aumentar a área de contato da articulação patelofemoral. O que acontece? O estresse, ele é força dividido para área, né? Então, se eu aumento a força e diminuo a área, vai gerar um maior estresse. Então, como a joelheira atuaria nessa área de contato, da área de contato, diminuiria o estresse. É matemática básica. Só que é plausibilidade, não tem compreensão. Todos os ensaios que saíram aí sobre joelheira fizeram chegar em um consenso que não recomendam a joelheira, entendeu? Para esse componente biomecânico de aumentar a área de contato. Então, assim, qual a minha linha de raciocínio clínico? Rebolo. Eu não vou usar uma joelheira no meu paciente de cara. Não vou, isso não é o meu primeiro tratamento. Eu vou fazer exercício com ele. Começo com exercício de quadril, começo com estratégia de tronco, porque eu estudei estratégia de tronco. Foi exatamente esse o ponto do meu mestrado. Eu quis ver se o tronco reduzia momento de joelho e realmente reduz, tá? Então, vale a pena fazer mais fletido. Então, eu começo com essas estratégias, e aí, se é um paciente que não melhora por nada, aí eu vou na joelheira. Porque eu já fiz a melhor evidência, tenho até coadjuvante, não deu certo, na verdade, já botei uma estratégia para fazer certo, eu boto a joelheira. Nesses casos, eu vi um artigo muito interessante que falava isso. Você sempre vai no seu tratamento na melhor coisa que você tem. Se não funciona isso, desce a pirâmide e vai colocando as coisas que são coadjuvantes para ver se esse paciente se dá bem com isso. Acho que essa estratégia clínica é sempre boa. Tá. Então, assim, eu nem condeno, nem puxo o saco. Tem muito clínico por aí que puxa o saco. Ah, não, o joelheiro vai resolver isso aí, nananá. E joelheira em todo mundo. Eu não vou de cara na joelheira. E, por favor, não me matem por aí. Eu acredito que deva todo tipo de decisão de conduta, assim, dentro do, né, lá com o seu paciente, deve passar por um raciocínio clínico, né? Você tem que ter uma noção do que, tipo, beleza, a joelheira pode-se ter, né, lá seus resultados clínicos ali, porém, se você tem conhecimento de outros recursos que vão ser até melhores, né, tipo, mais eficientes, né, não eficazes, mas sim eficiente, vale muito mais a pena você optar por ele, onde, em caso, no último caso, né, ali por eliminação, você sim optar por um recurso onde você, né, tem esse conhecimento. Poderia ajudar, né, complementar a sua terapêutica. Né?
os relatos, assim, é que todos os clínicos têm boas experiências, né? Coloca a joelheira no paciente. E as pessoas que fazem atividade física com a joelheira, eles se sentem mais seguros com a joelheira. É por isso que eu nem puxo a bola, nem levanto a bola, nem condeno, porque não dá, tem que ter estudo. Eu não vou defender uma coisa sem científica. Não vai fazer parte. Pra mim é rebolo. Pra mim é rebolo. Cara, Eu não condeno tanto, não. Rebolo é o que é. Pra ficar bonito. Assim, né? Dando gíria assim é complicado. Eu acho que se... Pra fazer bonito, né? Eu tô aqui É um cara que Eu acho que se o seu paciente está com dor e na hora da execução do movimento com a joelheira ele relata que não teve dor, então sendo placebo ou não, eu acho que é benéfico até pela questão da redução da cinesiofobia, que geralmente se tem um medo de realizar movimentos em que você vai ter a sintomatologia, então acho que é bom nesse sentido, e por ser bom também, por você vai estar estimulando ele a justamente realizar seus movimentos. Então eu acho que meu raciocínio clínico com a joelheira seria esse. O meu paciente tem dor, eu tentei algumas outras estratégias, não deu certo, eu coloco a joelheira. A dor saiu durante a execução de exercício, beleza, deixa a joelheira, depois de um tempo eu testo o exercício sem, a dor continuou, então não tem necessidade de usar a joelheira, posso fazer outras estratégias ou executar do mesmo jeito que eu estava fazendo. É uma ótima explanação que você deu. Exatamente isso que eu penso também. Por isso que eu falei, a minha linha de frente nunca é ir de cara, não, na joelheira. Não, vou no exercício, se não der, aí a gente vê. Perfeito. E deixa eu fazer só uma colocação aqui. A gente está falando de estratégia para fazer exercício, né? Eu gosto muito de fazer os glides do Mulligan. Dá muito certo. Assim, tem estudos com osteoartrite de joelho que realmente mostram que os glides, eles reduzem a dor imediatamente. E as pacientes que eu faço na clínica, o paciente está agachando, tá doendo. Vou de glide, e é tentativa e erro, né? Você faz um glide medial, não melhora, faz o glide lateral, ele vai melhorar. Então, eu gosto muito. A gente tem uma série de estratégias aí para fazer esses exercícios. E até se eu não me engano, a gente participava de um projeto que era justamente de terapia intensiva, fisioterapia esportiva. E, se eu não me engano, eu estava com o André. Nossa primeira paciente, nossa primeira atleta, ela era corredora, ela justamente tinha essa questão de dor anterior do joelho e tal. Era aquele clássico, todo mundo condenava a condromalácia e tudo mais, ela tinha essa dor. E ainda até teve um resultado legal, porque o nosso professor ele tinha esse lance do conhecimento do Mulligan, e ele nos mostrou essa técnica, onde a gente viu ali, evidente, ela conseguia aumentar a amplitude do movimento, diminuiu a dor durante a execução do movimento, e foi algo que eu achei, na hora eu fiquei encantada, porque, nossa, você é um negócio muito eficiente, porque você poupa tempo. Parece mágica, né? Não gasta nada. Pois é, você não poupa tempo, você não gasta nenhum recurso de equipamento, logicamente, você tem que ter o conhecimento, o curso, mas você não tem um... Pra vocês verem, eu tenho um livro do Mulligan, gente, eu fico lá olhando, fazendo. Não fiz o curso não, viu? Vocês puxaram um pouco para fisioterapia, mas eu vejo muito a galera no crossfit, academia, botando uma joelheira para levantar 50% de um RM. Eu digo, meu Deus do céu. Carlos fosse pelo menos um competidor, um levantador olímpico, vai uma competição, aí beleza. O cara bota uma joelheira para levantar 50 quilos no agachamento, pô, peraí também, né? Foda, velho. Vai botar 30 assim também, como se fosse um negócio foda e tal, uma merda. Eu vejo assim, essas coisas só tiram a ativação que deveria ser da musculatura. Essa cinta serve para quê? Para estabilizar o tronco. Tem que ter essa força para estabilizar o tronco. É o seu core, o seu tronco. O joelho da gente, ele tem toda a estrutura que é envolvida por tendão, músculo, ligamento, e você precisa ter essa musculatura, essas estruturas fortalecidas. Então, por que eu vou
botar uma porra de uma joelheira pra tirar a ação dessa musculatura, dessas coisas. Essa é foda, né? Essas coisas. Aí tira foto, aí termina o treino do CrossFit, aí senta aqui assim, aí tira a foto assim da perna com a joelheira depois. Ah, pá, porra, velho. Dia com essas coisas. Ai, meu Deus, é sensacional, sensacional. Mas não sei se vocês vão querer cortar essa parte, mas deixa eu dar uma dica para vocês, assim, de recém-formada para aluno ainda. Daqui a pouco vocês estão formando. Cara, não acreditem nesses caras só porque eles têm muito seguidor. O que ele pensa não é necessariamente o que você tem que pensar. Esses caras ficam vendendo aí sempre a linha de raciocínio deles. Uhum. Sempre aquilo, sempre aquilo, sempre aquilo. E vai que meio que fazendo uma lavagem cerebral, sabe? Muitos deles têm conhecimento, são professores, mas não necessariamente você tem que pensar dessa forma, você tem que ter senso crítico. Uhum. Você avalia as evidências, você lê, você cria toda a sua perspectiva ali de estudos em cima daquilo, depois que você tem uma opinião formada, aí você aplica. Mas não quer dizer que porque você segue um cara, você tem que pensar exatamente do jeito que ele pensa e reproduzir o que ele fala. Porque eu vejo isso, gente. Tem gente que vem comentar o Instagram do Fiz em Ação com as falas que eu sei de quem são. E eu falo assim, então peraí, tu tá só reproduzindo o que a outra pessoa tá falando porque ela tem, sei lá, 100 mil seguidores. Uhum. Então não vale a pena, entendeu? Fazer isso e aí compra o curso do cara, já não pelo que o cara fala de fisioterapia, mas por como ele se porta, de como ele se veste, quantos seguidores ele tem, e você quer ser ele, não é porque você quer trabalhar como ele trabalha, e vira um negócio assim que, peraí, vamos pôr o pé no freio. Eu tenho uma crítica, assim, a essas coisas. Essa parte do senso crítico, até o Flávio falou, e é algo que a gente deve ter esse senso crítico em tudo. Até quando a questão que ele fala do tipo, eu vou ler um artigo, eu vejo que, todas as normas usadas, uma questão científica muito bem plausível, muito bem escrito, uns critérios, muito fenomenais, só que aí eu vou ver as estratégias clínicas que ele usou, e aí eu falo, tá ligado? Essa estratégia clínica eu acho que não vai dar certo com o paciente, seja qual for o embasamento que ele vai fazer, ou seja, talvez ele seja um puta cara da ciência, mas aí quando ele chega na prática clínica dele, ele não é algo que ele não é algo que ele tenha muita prática, não é algo que ele tenha muita vivência, então ele pode pecar nisso. Então aí entra a questão até que ele falou da gente ser criterioso em tudo, de a gente analisar, de a gente ter o senso crítico e de a gente ter o conhecimento justamente para isso. Tanto que é algo que a gente pelo menos vem moldando nos podcasts, e até quando a gente faz algumas perguntas, não necessariamente a gente concorda com isso, só que a gente vai moldando nossas opiniões e nossa crítica a respeito sobre determinadas coisas. Eu quero ver se algo que eu discordo, se realmente eu tenho fundamento para isso, eu quero ver se algo que eu concordo realmente tem fundamento para isso, e é isso, e a fisioterapia ela é ciência, e discordar é importante porque a ciência ela nasce da dúvida. Eita! Bota aí na edição do vídeo a salva de palmas aí. Eu postava isso aí no teu filho, velho, sério. Ai. Muito obrigado, Scarlett, finalmente. Eu agradeço por você ter aceitado o convite. E eu gostaria de lhe pedir só 2 coisas nesse final de episódio. Uma foi você que insistiu muito, então como você aceitou participar conosco, eu vou deixar. E a outra é algo que a gente sempre pergunta, que a gente pede só para você deixar um recado rápido para quem é estudante de graduação, assim como a gente. Só
Sigam o Fiz em Ação. Perfeito. Ai, gente. Não, mas vamos falar sério. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro esses momentos de compartilhar conhecimento de uma forma mais descontraída. Para quem está na graduação ainda, escolham a área que vocês querem atuar e se especializem. Eita, vamos fazer um corte, tá? Isso, porque eu embolei a língua. Aí vai mostrar a face. Não, mas sério, para quem tá na graduação ainda, minha dica é essa: escolham uma área, se especializem nessa área, estudem sobre essa área para que vocês sejam referência no que vocês querem falar, tá? Com o que vocês querem trabalhar. A tendência hoje é essa, que a gente seja cada vez mais especialista, saia desse profissional generalista, e é isso, gente. Foquem, estudem que o sucesso vem. Perfeito. E a segunda coisa, que foi algo que você insistiu, é que você pudesse só recomendar uma música, assim, só pra gente finalizar esse episódio. Ah, vamos, gente. Estou em Fortaleza, o Matuê é de Fortaleza. Tem que ser Tuezinho, né? Vamos lá. Tuezinho do 085. A gente vai finalizar com ela mesmo ou alguém vai botar só na edição? Não, a gente já fez o podcast mais vida louca desse negócio. Falou mal de um tanto de gente, já gerou... O menino passou sem blusa por trás do negócio. Ele perguntou, ele tava faz 1h30 aqui deitado esperando pegar o açaí dele. Ai, gente, um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Vou tomar um banho. E amanhã eu trabalho cedo.